Boa tarde, então, a todos. Todos estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá tudo certo. Ok. Bom, então, já fui apresentado, mas eu sou o Fernando Variani, da Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, Brasil. E não posso passar sem agradecer ao José Eduardo Franco e a Cristiana Lucas. Aliás, parabéns pelos anos, né, que faz hoje. Se eu fosse dizer alguma coisa sobre essas pessoas na recepção que eu tive em Lisboa, me vem a palavra gentileza. Eu fui recebido de uma maneira muito gentil e muito hospitaleira em Lisboa. Infelizmente teve o problema da Covid, eu tive que voltar para o Brasil, muitas coisas ficaram pelo caminho, mas eu guardo uma lembrança muito boa, de uma recepção muito amigável, muito hospitaleira e muito gentil em Lisboa. Então eu agradeço por isso, agradeço por todos que estão aqui hoje, né, participando desse evento, me ouvindo, e agradeço pela oportunidade de poder falar. Então, entrando no meu tema mais específico, seria o amor ideal e a revolução social, em dois autores portugueses, o Álvaro do Carvalhal e o Abel Botelho. São dois autores que são bem ligados à minha pesquisa individual em literatura. Então, eu estou aqui tentando fazer uma ponte com temas mais globais, que talvez possam se conectar mais com o tema do debate de um modo geral, mas o meu estudo é de literatura, então eu trago dois textos literários e especificamente essa questão do amor ideal ou do amor idealizado entrelaçado com uma possível questão social. Eu coloquei revolução, fica um pouco forte, mas nos dois textos tem um certo flerte com uma possível revolução social. Acho que nos dois textos dá para dizer que tem isso. Então, eu não sei se eu preciso apresentar os autores, mas eu já apresento. Então, o Álvaro do Carvalhal, vamos começar pela peça dele, né? O texto literário do qual eu vou falar hoje é O Castigo da Vingança. É uma peça de 1862, nunca foi reeditada. O Álvaro do Carvalhal é mais conhecido pelos seus contos, que foram publicados póstumamente em 1868. Então, a peça de 62 é bem anterior aos seus contos, né, pelos quais ele é mais conhecido. E o romance que eu trouxe do Abel Botelho para dialogar com essa peça é o romance Amanhã, que foi escrito entre 1895 e 1896, foi publicado em 1901 e é o terceiro romance do ciclo Patologia Social, que é para ser um ciclo de romances naturalistas. Então, se formos nos basear assim, pela historiografia literária da literatura portuguesa, o Álvaro do Carvalhal estaria inserido dentro do que se poderia chamar de ultrarromantismo. E o Abel Botelho estaria inserido dentro de uma estética naturalista. O Abel Botelho é considerado um naturalista exemplar até na literatura portuguesa, né? Um naturalista de carteirinha, a gente diria numa linguagem mais popular. Então, o que me parece que pode dar uma boa conversa entre esses dois textos é justamente a ideia de personagens, de protagonistas que se colocam dentro do contexto social dos dois textos literários, das duas ficções, se colocam como personagens intermediários. Então aqui eu tenho que fazer agora uma separação. Na peça O Castigo da Vingança, escrita, publicada em 1862 pelo Álvaro do Carvalhal, ele está ali classificado como ultrarromântico e eu acho que isso não é à toa.
ele se vale de uma certa tradição, até de bastante sucesso nessa época, né, na primeira metade do século XIX em Portugal, de melodramas, dramas horripilantes, que pescam alguma coisa de dramas trágicos, inclusive, né? Então tem toda uma atmosfera gótica em torno dessa narrativa. Mas eu acho muito interessante que o Álvaro do Carvalhal, lá em 1862, opta por fazer uma peça melodramática, horripilante, gótica e tudo isso, mas se fôssemos pegar assim, o que é um recurso específico da literatura gótica, ou de terror, ou o que quer que seja, ou melodramática que seja, é o efeito de distanciamento. O distanciamento pode ser temporal, é até o mais comum, ou ele pode ser geográfico. E quando o Álvaro do Carvalhal, lá em Portugal, em 1862, resolve fazer uma peça horripilante, ele resolve que o cenário da peça é uma chácara no Brasil. E aí já me parece uma opção estética bastante interessante, porque ele cria esse efeito de distanciamento, esse efeito de recuo, que é bastante comum da literatura fantástica, da literatura gótica e tudo isso, mas ele faz com que se passe no Brasil, e num Brasil escravocrata, como era realmente na época em que ele estava escrevendo. Mas ele não se como posso dizer, ele, considerando que ele está em Portugal e ele está criando esse efeito de recuo, ele usa vários recursos muito artificiais na narrativa. Então, o discurso é artificial. Quando ele quer criar uma cena gótica, a cena é gótica, é meio de terror, mas ele coloca uma palmeira, um coqueiro ali, que cria até uma certa cena de humor. Mas o que acontece ali é que a gente tem um personagem que é extremamente intermediário, que é o personagem a valor, eu acho que é o protagonista da peça, em que ele foi capturado na África como um escravo por Dom Francisco, que é o dono dessa chácara no Brasil, e ele é trazido para o Brasil quando ele tinha 1 ano de idade, ele não se lembra disso. E durante toda a peça a gente tem esse avalor que cresceu criado junto com Adelina, filha de Dom Francisco, numa espécie de fraternidade de um garoto e uma garota que cresceram juntos. Peço-lhe para abreviar um bocadinho, porque faltam 5 minutos. Peço-lhe para abreviar um bocadinho, faltam 5 minutos para terminar. Para terminar? Sim. Bom, tá bom. Mas, bom, então a gente tem esse desenvolvimento desse personagem que é bastante interessante e em que ele se envolve em vários dramas, assim, por ele ser um personagem intermediário, valeria a pena trazer uma complexidade muito maior, né, em relação a essa peça, que está na peça e isso se desenvolve de uma maneira bastante interessante, até em sentidos trágicos e tudo isso. Mas se eu for para muito rapidamente fazer uma ligação com o romance Amanhã, do Abel Botelho, o protagonista Mateus, do romance do Abel Botelho, também é um personagem intermediário. Ele está ali como um personagem que trabalha para uma aristocracia que ainda não é decadente, mas é uma aristocracia parada. O filho do patriarca dessa aristocracia resolve fazer uma fábrica, e o personagem Mateus é ao mesmo tempo o gerente dessa fábrica e ao mesmo tempo ele cria um caldo revolucionário entre os operários dessa fábrica. E aí nós encontramos vários discursos bastante interessantes, por exemplo, sobre
uma espécie de irmandade, uma espécie de fraternidade universal que se estende para além das categorias das nações ou alguma coisa assim. E alguns personagens ali mesmo, os operários, dizem não existe nação, para mim não acontece. Acima de tudo eu sou português. Então essas discussões vêm bastante à tona. E no final do romance, tanto num caso quanto no outro, o amor por uma mulher acaba sabotando uma espécie de fagulha de possível revolução social que poderia acontecer ali. Então, no caso do Avalor, ele era apaixonado pela menina Belina, no caso da peça do Carvalhal. No caso do Mateus, no romance Amanhã, do Abel Botelho, ele acaba sendo seduzido pela filha do seu... Não é bem o seu patrão, mas é quem sustenta a fábrica onde ele trabalha, e ele consegue fazer uma grande mobilização dos operários portugueses da época, mas no final das contas, tanto num caso quanto no outro, por motivos diferentes, acaba sendo essa revolta social acaba sendo deixada de lado por uma espécie de idealização romântica que acaba tornando inviável tanto um quanto o outro caso. Eu achei que teria 20 minutos, mas se for para encerrar, eu posso encerrar e podemos levar no debate depois.